Olá, meu nome é Darley Firmino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo. E por falar mais uma vez em paradoxo, em contradição, deixe-me levantar uma questão para fazer você refletir. Você já viu o ditado que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Você acha que está correto esta afirmação? A resposta é absolutamente não. Deus odeia o pecado e o pecador. Prova, prova. Biblicamente, por que Deus enviou o dilúvio? Para matar, para eliminar os pecadores da face da terra. Sim, quem foi que destruiu Sodoma e Gomorra? Foi Deus. Com qual propósito? De matar os pecadores que estavam sobre aquela cidade. Também, e quanto às nações pagãs? Deus enviava o povo de Israel contra elas para eliminar os pecadores da face da terra. Sim, em relação ao livro de Apocalipse, por acaso Deus não estará punindo os pecadores, os destruindo, lançando no inferno? Esta é a maneira correta de afirmar que Deus ama um pecador, lançando este no inferno? Me poupe, meu querido amigo. Preste atenção. Vamos raciocinar como seres adultos. Por que você acha que precisamos nascer de novo? Qual o propósito de se nascer de novo? Simplesmente porque Deus exige a morte do pecador. Uma vez que o pecador for eliminado, o ser humano precisa nascer de novo, porque será o Espírito de Cristo que ocupará o seu lugar. Isto é uma metáfora, uma linguagem simbólica utilizada no passado para abrir o entendimento dos seres humanos. Quer que eu prove? Provo. Veja, livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo fez a seguinte afirmação: Porquanto está escrito, sede santos, porque eu, o Senhor Deus, sou santo. Qual o critério utilizado por Deus para o ser humano ser santo como ele? Simples. Obedecer à lei, os mandamentos, os estatutos e as ordenanças. Fazendo isto, tal homem é considerado santo aos olhos do Criador. O único problema é que para obedecer à lei, os seres humanos deveriam matar os pecadores. Tal ideia podemos tirar da mulher que foi pega em adultério. A lei mandava matar esta mulher, sendo ela apedrejada. Está vendo que para ser santo como Deus, os seres humanos deveriam agir como o Criador, eliminando os pecadores da face da terra? Veja, meu querido amigo, o que consta no livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 16. Todavia, quanto às cidades destas nações pagãs que o Senhor te dará como herança, não deixará sobreviver nenhum ser vivo. Era para o povo de Israel eliminar todos os pecadores, porque aqueles eram considerados povos pagãos, que adoravam outros deuses. Eles eram considerados pecadores por Deus, e para que o povo de Israel fosse considerado santo pelo Criador, eles deveriam eliminar todos os pecadores da face da terra. Você ainda não compreendeu? Não está aceitando esta verdade? Então vamos para o livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, aonde diz: Vai, pois, agora e fere Amaleque e o destrói totalmente com tudo que tiver. Não o poupes, porém matarás homens, mulheres, meninos e crianças de peito. Isto é uma ordem, um mandamento, uma lei. Deus mandou o povo de Israel eliminar por completo, desde crianças até os idosos. Era para matar absolutamente todos, porque eles eram considerados pecadores aos olhos do Criador. E para ser santo como Deus, eles deveriam eliminar não só o pecado, mas também os pecadores, meu querido amigo. Agora, você pode estar se questionando: como Deus pode ter agido desta maneira no passado? Simplesmente por causa da mentalidade da carne do ser humano que não aceita a verdade do Espírito de Deus. Então Deus teve que expressar a verdade do Espírito através da justiça da carne, que é contraditória. Sim, Deus teve que explicar a justiça divina através da nossa. Porque os seres humanos não aceitam a verdade do Espírito, quanto mais aceitariam um Deus que estaria se opondo à sua própria justiça carnal. Neste caso, veja o que consta no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Disse o profeta: O Senhor é o que tira a vida e a dá. O único problema é que esta verdade tem que ser trazida para o plano espiritual. Sim, porque Deus tira a vida do homem pecador e a devolve espiritualmente falando. Sim, morre o velho homem e renasce Cristo em seu lugar.
Porém, repito, os seres humanos não compreenderam o plano de Deus no passado. Então, teve que acontecer o que aconteceu historicamente registrado nas Escrituras, para que hoje nós tivéssemos acesso a esta verdade. Neste caso, é o Senhor que tira a vida e a dá, mas não está falando de assassinatos sobre a face da terra. Veja, meu querido amigo, isto é uma representação do que aconteceu a nível espiritual com cada um dos profetas e com cada um dos apóstolos. Livro de Romanos, capítulo 6, versículos 7 e 8, disse Paulo: pois quem está morto está justificado do pecado. Este é o propósito de Deus, matar os pecadores. Mas estamos falando a nível espiritual, pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, disse Paulo, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. O que havia sido destruído, sim, assassinado, era o homem do pecado. Nenhum dos corpos dos apóstolos, neste momento, haviam sido postos em uma sepultura. Preste atenção. Pois quem está morto está justificado do pecado. Todos eles estavam mortos para o pecado, mas vivos para com Deus. O que havia sido eliminado era o homem do pecado, estabelecido o Espírito de Cristo em seu lugar. Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, disse Paulo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Por acaso, o apóstolo Paulo havia sido crucificado pelos romanos? Não. Isso é uma linguagem, repito, simbólica. Uma representação de que o velho homem, que o Saulo de Tarso havia morrido e sido estabelecida a pessoa de Cristo, o homem espiritual em seu lugar. É nesse sentido que Deus diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá. Sim, é Ele que remove esta natureza pecaminosa e coloca o Espírito no lugar desta natureza. Sim, meu querido amigo, veja o que consta no livro de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Pois a letra mata. Sim, a palavra do Espírito é que mata a essência do pecado, o homem do pecado. É removido através da palavra, pois é a letra que mata. E no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18, podemos entender por que é necessário nascer de novo. Você sabe exatamente como se faz para nascer do Espírito? Não? Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18, nos dá a resposta. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. O homem espiritual é gerado pela palavra da verdade. Esta mesma palavra da verdade é quem mata. Sim, por isso, livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6 diz: o Senhor é quem tira a vida e é quem a dá. É a palavra que mata a essência do pecado e é ela que restabelece o homem espiritual em seu lugar. É nesse âmbito, sim, nesse sentido literal, que Deus elimina os pecadores da face da terra. Todos os apóstolos eram considerados pecadores, porém, após a conversão, todos eram considerados santos aos olhos de Deus. É assim que Deus elimina o pecador da face da terra. Mas, no passado, eles não compreenderam este mistério. Mas você tem a oportunidade de entender tudo isso no dia de hoje. Veja, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do velho entendimento, desta velha natureza pecaminosa que não compreende os assuntos do Espírito de Deus. Sim, a letra ela mata, a palavra da verdade mata esta ignorância do ser humano e restabelece a mente de Cristo em seu lugar. Sim, meu querido amigo. Repito, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18, para você memorizar. Segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, Ele nos gerou, disse os apóstolos, pela palavra da verdade. O homem, ele nasce de novo através do conhecimento da verdade do Espírito, que está registrado na palavra do Criador. Também, preste atenção, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6 diz: não te maravilhes de ter te dito necessário vos é nascer de novo. Evangelho de Mateus 16, 25. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, encontrará a sua verdadeira vida. Repito, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 25. Disse Jesus: mas quem perder a sua vida, sim, é necessário que nós venhamos a morrer. Todo pecador deve morrer, para poder ser estabelecido o homem espiritual, que é Cristo em seu lugar. Esta é a mais pura verdade. É o Senhor quem tira a vida e é o Senhor quem a concede. É Deus que tira a essência do pecado do homem e restabelece Cristo em seu lugar.
Sempre, tudo procede da palavra do Criador. Veja o que consta, meu querido amigo. No livro de Romanos, capítulo 7, versículos 9 ao 11, para complementar este assunto. E eu, disse Paulo, em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me era para a vida, achei eu que me era para a morte. Paulo achou que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Sim, todos os apóstolos foram assassinados. Sim, meu querido amigo, pela palavra da verdade. Porque só existe uma maneira de poder se nascer de novo, morrendo. Sim, por isso Jesus afirmou que é necessário nascer de novo. Porque este homem do pecado deve morrer para ser estabelecido Cristo em seu lugar. Veja, livro de Colossenses capítulo 3, versículo 3. Disse Paulo, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem foi que matou os apóstolos? Repito, Deus através da sua palavra da verdade. Não estamos falando da morte deste corpo sendo posto no cemitério, e sim da essência do pecado, desta mentalidade da carne que é inimiga de Deus, deste falso ego, sim, deste falso eu que está assumindo a identidade deste corpo, temporariamente, porque Cristo há de ser manifesto sobre cada um de nós. Preste atenção, meu querido inimigo. Veja, livro de Colossenses capítulo 3, versículo 1. Disse Paulo, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Como assim? Paulo está afirmando, portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Como? Se é só Cristo que vence a morte, como os apóstolos ressuscitaram? Da verdadeira identidade espiritual. Sim, este é um mistério. Se é somente Cristo que vence a morte, como que os apóstolos venceram a morte? Simples. Veja, livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo dá a resposta. Fui crucificado com Cristo, disse Paulo. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quem derrotou a morte foi Cristo. Sim. Por isso os apóstolos ressuscitaram. Após a ressurreição dos mortos, já não era mais eles que estavam vivos, e sim Cristo através deles. Você não entendeu? Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. A vida espiritual de Paulo foi manifesto, que era Cristo. Após a ressurreição, já não era mais ele que estava vivo. Neste caso, todos os livros do apóstolo Paulo registrados nas Escrituras não pertencem a Paulo, e sim a Cristo. Quando Paulo se converteu, quando Saulo de Tarso morreu, e Paulo ressuscitou, já não era mais Paulo, e sim Cristo, ocupando o seu lugar. Neste caso, todos os livros contidos na Bíblia Sagrada, quer registrado pelos profetas, por Jesus ou pelos apóstolos, tudo foram escritos por Deus, porque todos eles haviam assumido a sua verdadeira identidade espiritual que é Cristo. Todos os livros pertencem a Cristo. Foi Cristo que registrou toda a verdade de Deus através dos séculos e das gerações. Como Deus poderia estar mandando matarmos uns aos outros? Se ele disse que não pode negar-se a si mesmo, se a nossa verdadeira identidade espiritual é o próprio Cristo, porventura estaria Deus mandando se matar a si mesmo? Não. Repito, os seres humanos, através da sua mentalidade da carne que é inimiga do espírito, converteram a verdade de Deus em mentira e construíram um genocídio através dos séculos. Mas hoje você sabe a verdade. Deus não ama o pecado e muito menos o pecador. Por isso ele nos dá a oportunidade de nascer de novo. E é ele mesmo que elimina o homem do pecado e restabelece Cristo em seu lugar. Está dado o recado. Um abraço a todos, reflito com extrema atenção. E até o próximo vídeo, meus queridos amigos. Falo isso de coração. Esse é o meu desejo, que todos vocês cheguem ao pleno conhecimento da verdade.